paz, amados, graça e paz. A glória de Deus esteja aí abundantemente na sua casa, inundando a sua casa, cheia de glória, cheia de glória. Rios de vida venham inundar cada vão da sua casa, em nome de Jesus Cristo. Que haja uma fumaça de glória visível, que haja o perfume de Jesus Cristo, para que cada um possa sentir sua presença, Senhor, ter certeza de que o Senhor está ali onde eles estão, Pai, nos ouvindo nessa noite, Senhor. Deus maravilhoso, Senhor, santo, santo, santo. Nós já, desde então, já colocamos esse culto nas suas mãos, Senhor, porque o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor é o nosso cabeça, o Senhor é quem vai, em nome de Jesus Cristo, realizar pessoalmente esse culto através de nós. Senhor, se não for para te glorificar, te engrandecer, não faz sentido fazer nada, Pai. Então, nós te pedimos que o Senhor venha nos usar nessa noite, trazendo uma unção sobremaneira sobre cada um que nos ouve, trazendo poder, Senhor, trazendo, Senhor, a manifestação da tua glória. Nós sabemos que onde o Senhor se manifesta, nada permanece igual. Haja transformação nessa noite, Senhor. Haja cura, haja libertação. Haja, Senhor, revelação do teu poder. Haja revelação da tua palavra. Haja luz. Haja revelação de quem o Senhor é. Senhor, de quem nós somos em ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa-nos nessa noite, Senhor. Abre o coração dos meus irmãos, para que eles possam ter entendimento, que essas palavras sejam em terras férteis, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esse culto em tuas mãos. Venha, Senhor, dirigir todas as coisas, guiar todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore baixeira que nerabassai. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glórias, 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 glórias. Então, irmãos, nós estamos agora aqui reunidos em nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, né? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós queremos iniciar hoje uma sequência, uma série de ministrações, onde nós vamos tratar do assunto, vai se chamar Cortando o Mal pela Raiz, essa série, amém? Eu não sei quantas ministrações, quantas reuniões nós vamos precisar para terminar de trazer todo esse... um ensino acompanhado de libertação, acompanhado de cura interior, né? Nós vamos tratar dos bloqueios espirituais. Esses bloqueios espirituais estão na vida da maioria das pessoas sem que elas saibam. E sem que elas saibam também por quê, sem que elas saibam também como agir em relação a eles. Então, nós vamos fazer isso porque Deus mandou. E eu sou obediente a Deus. Ele mandou eu ministrar isso. E eu estou aqui obedecendo. Amém? E nós também estamos começando hoje um quadro que vai ser junto com os cultos, que vai ser o clamor de oração pelo Brasil. Nós estaremos aqui com a Edenil, que é a pastora Edenil, que está com a gente desde o início dessa igreja, no ano passado. Para quem não sabe, essa igreja começou no ano passado, mas agora que ela está sendo aqui online no canal do Apóstolo. Mas a Edenil foi minha primeira filhinha no ministério, e ela está aqui hoje com a gente, porque ela vai liderar essa parte do clamor pelo Brasil. Amém? O Ministério Clamor pelo Brasil está começando hoje, com a pastora Edenil, e eu vou até passar para ela agora, para ela fazer esse clamor junto com a gente, que nós todos possamos concordar, que vocês possam digitar amém, concordando, porque há poder na concordância.
Amém? A conversão, convergir todos os corações em um só intuito, num só foco, é poderoso. Então, façamos isso agora, em nome de Jesus. Graça e paz a todos os irmãos. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, entre em cada lar, em cada vida, em nome de Jesus. Nós vamos ler o Salmo 108 na versão mensagem. E esses salmos, lendo e orando pela nossa nação. Estamos preparados, ó Deus, muito bem preparados. Estamos preparados da cabeça aos pés. Estamos prontos para cantar, para entoar uma canção de louvor e adoração. Porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor vai à nossa frente. Desperta a alma dos brasileiros, desperta a alma dos brasileiros, desperta, porque o Senhor está conosco. Levanta, povo, anda pelas ruas, anda pela cidade, pelo campo, canta louvores e gratidão ao nosso Deus, porque Ele é o Deus eterno, o Todo-Poderoso, aquele que reina sobre todas as nações e que reina sobre a nossa nação. Quanto mais profundo for o nosso amor, mais alto também irá a nossa adoração. Vamos levantar com cânticos, com ações de graças, com adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que cada nuvem do nosso país seja uma bandeira de fidelidade ao nosso Deus, que cada farfalhar das árvores seja um louvor e adoração da natureza, toda a nossa natureza, todo ser que respira, adora ao Senhor. Ser exaltado, ó Senhor, no céu, ser exaltado, eterno. Cobre a terra brasileira com a tua glória. Vem com teu poder, Senhor, sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada lar, Senhor. Derrama da tua paz, derrama da tua graça, do teu amor, Senhor. Oh, glórias, aleluias, sejam exaltados o teu nome, Senhor, porque tu és o Deus eterno e por isso nós descansamos em ti, porque sabemos que o Senhor nos ouve, porque o Senhor responde às nossas orações. Aleluias. Aleluias, nesses tempos de dificuldade, Senhor, que estamos vivendo, nesse tempo agora que vamos passar pelas eleições, Senhor, nós sabemos que o Senhor está na nossa luta, nós sabemos que o Deus eterno está com o seu povo, aleluia, e Ele mostrará o caminho, Ele vai decidir todas as coisas, porque nas suas mãos está o governo de todo o universo, aleluias, glórias ao nosso Deus, glórias ao nosso Deus, seja exaltado, ó Senhor, seja exaltado sobre todo o Brasil, seja exaltado sobre cada estado, sobre cada cidade, Senhor, derrama da tua paz, Senhor, traz, Pai, prosperidade, traz paz, traz alegria sobre a nossa terra, Senhor, que o Senhor seja glorificado sobre a nossa nação, Senhor, Pai, em nome de Jesus, todo o povo brasileiro te adora, Senhor, todo o povo brasileiro te deseja, Senhor, porque o Senhor é o Rei de toda a terra, e a tua glória enche as nossas vidas, a tua glória enche as nossas lares, a tua glória enche a nossa nação. Reina, Senhor, sobre Brasília, reina, Senhor, sobre toda a nação, sobre todos os estados brasileiros. Aleluias, glorificado, exaltado o teu nome. Aleluias, bendiz a nossa alma, o Senhor. Aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias, oh, aleluias. Nós blindamos a Edenil, nós blindamos o pastor Edenil, nós blindamos a família dela toda com o sangue de Jesus Cristo. Declaramos que nenhuma retaliação pode alcançá-los, em nome de Jesus Cristo. Nós blindamos a minha vida, a vida de todos que estão ouvindo agora, em nome de Jesus, com o sangue de Jesus. Nós colocamos escudos de fogo em volta de nós, em volta dos nossos familiares, em volta dos que nos ouvem, em volta de tudo que nós amamos, de todos que nós amamos, principalmente. Senhor, em nome de Jesus, protege-nos, Senhor, e usa-nos nessa noite, em nome de Jesus Cristo.
Amados, glória a Deus pela vida de cada um que está conosco aqui. Hoje nós estamos iniciando, né, essa ministração sobre cortar o mal pela raiz. Amém? Coloca sua mão no coração aí, porque, como eu falei antes, né, essa questão da oração, de todo mundo no mesmo foco. Amém? Convergindo nossos corações para um só foco. Vem em nome de Jesus Cristo, Senhor, trazendo iluminação, entendimento de cada um de nós, trazendo luz. Senhor, abra o entendimento, Senhor. Abra, Senhor, a sabedoria do céu, abra a inteligência espiritual, Senhor, para que possamos cada um estar discernindo em si mesmo, em nós mesmos, os bloqueios espirituais que o Senhor tem nos mostrado, Pai. Em nome de Jesus, que cada um seja honesto consigo mesmo em reconhecer cada um desses bloqueios que nós vamos estar falando aqui nessa noite, para que possamos tratar isso depois, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amados, então, nós vamos começar falando sobre o que é iniquidade, transgressões, pecados. São coisas bem diferentes, né? A maioria das pessoas nem sabe o que é, qual é a diferença dessas três coisas. Em geral, todo mundo pensa que pecado, transgressão, iniquidade, tudo é a mesma coisa. Porém, não é. Amém? Existe uma grande diferença. No Salmo 51, 1 e 2, Davi fala, né? Davi escreveu exatamente porque ele tinha tomado consciência do pecado que ele teve com o adultério que ele cometeu, né? E aquilo ali envolvia todas essas três coisas, né? Iniquidade, transgressão e pecado. No caso, não foi apenas um pecado que ele cometeu ali. Por isso, quando ele orou, ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, aqui ele falou das três coisas, e não foi à toa que ele falou das três coisas, né? Porque ele tinha cometido as três coisas. Ele tinha cometido rebelião, no caso, transgressão, ela vem da rebelião. Era para ele estar para a guerra, ele não foi para a guerra, né? E aí, não estando onde ele deveria estar, ele deu lugar ao pecado, ficou ocioso. E aí ele sabia muito bem que aquilo seria um adultério, porque aquela mulher era casada, não era permitido a ele tomar ela nos braços, mas ele não se importou com a lei de Deus, né? Ele não se importou com isso, pelo contrário, ele foi contrário à vontade de Deus e os seus estatutos, né? Aos seus desígnios. Deus tinha ali estabelecido regras que ele não deveria ter ultrapassado e ele fez isso, né? Então foi um pecado de rebelião, essa questão dele ter ultrapassado esse limite, né, uma lei de Deus. No caso, é a mesma coisa, transgressão é quando, por exemplo, você está numa avenida e você sabe que ali é para andar 60 por hora, mas aí você vai andar 120. Você não está de madrugada, onde você está correndo risco de vida, nem nada. Você não está numa situação de ter que correr para alguém que está tendo um filho ou salvar alguém, mas você simplesmente quer uma recompensa, quer chegar mais cedo no lugar, e por causa disso você decide, literalmente, sabendo que aquilo está errado, fazer aquilo. Isso é transgressão, isso é rebelião. Amém? Nós temos referências bíblicas para a rebelião
em Romanos capítulo 4, no versículo 15. E Gálatas também, no capítulo 3, no versículo 19. Quem quiser ler essa referência bíblica depois, tá bom? Então, a pessoa tem total consciência do erro que ela está cometendo, mas ela mesmo assim comete. Por exemplo, ela vai e planeja uma coisa para o irmão da igreja, tipo assim, eu vou falar que fulano falou isso, isso e isso, e aí eles vão ficar bravos com ele, e aí ele não vai ter mais espaço no louvor. Né? Igual tem gente aí que fala, o pastor me assediou. Aí a pessoa sabe que aquilo é errado, pode destruir uma igreja inteira, destruir até um casamento. E ela vai e faz isso porque ela está interessada no pastor, ela quer essa recompensa, entende? Isso é transgressão. É um ato de rebelião para ter alguma coisa que te agrade, que te dê prazer. Uma recompensa. Isso é um ato de transgressão, infidelidade, desobediência explícita. Fazer a própria vontade, contestando ativamente a vontade de Deus. Iniquidade é um erro de natureza diferente, é muito mais profundo, muito mais interno. A transgressão vem da iniquidade. A pessoa vai ser rebelde, ela vai cometer transgressões, ela vai ir contra as leis de Deus, se ela tiver iniquidade, que é uma coisa muito mais lá no interior dela. É tipo um pensamento, um sentimento pervertido que vem para você e você deixa alinhar lá dentro e deixa aquilo ir crescendo, e crescendo, e crescendo. A palavra iniquidade no hebraico, ela significa curvatura, ou seja, é algo torcido. É o seu DNA torcido. É a sua identidade torcida, entende? Isso é iniquidade. E isso é torcido por causa disso, porque vem, por exemplo, um sentimento ali de raiva de uma pessoa e você começa a manter e nutrir essa raiva, aquilo vai criando uma raiz de amargura e aquilo vai virando e vai chegando a um ponto que você não consegue mais manter aquilo, vai ficando cada vez maior. E você quer se vingar, aí você vai cometer transgressão, aí você vai armar uma coisa para aquela pessoa se dar mal, você vai fazer qualquer coisa, entende? Ou vários outros sentimentos que causam isso. Por exemplo, um sentimento de inferioridade vem e você pega e abraça, ao invés de crer naquilo que a palavra diz que você é, né? Porque a gente tem que crer no que os outros falam, nem que o espelho fala, nem o que os nossos resultados dizem, mas a gente tem que crer no que a palavra diz que nós somos, né? E aí a gente, ao invés de fazer isso, a gente começa a ouvir essa voz infernal lá do diabo, que assim, o maior plano que ele tem é esse, né? É destruir a sua identidade, é fazer você pensar que Deus não te ama tanto assim, que ninguém te ama, que você é um coitado, que você é um derrotado, que você é uma fraude, que você não é nada do que as pessoas pensam de bom de você, que aí vem um monte de coisa que vem do inferno, e aí você acredita, aí você começa a viver como uma pessoa que tem dó de si mesma, que acha que o mundo deve tudo para ela, que tem autopiedade, né? Coitadinho de mim, não merecia isso, não podia ter passado por isso. A vida para mim é mais dura do que para todo mundo. Aí começa aqueles sentimentos de derrota, dando ouvido a essas falácias do diabo, que não vem de Deus, esses pensamentos, né? E aí você começa a desenvolver a iniquidade, porque aí ou você vai ter uma baixa autoestima, e aí você vai olhar através dessa ferida para o mundo inteiro, e todo mundo você vai ver de acordo com essa ótica, né? O formato do buraco da sua ferida,
Você vai ver todo mundo dessa forma. Se a pessoa não te ligar hoje, é porque ela está te rejeitando, porque você é um coitado, um derrotado, tudo aquilo que o diabo pôs na sua cabeça. Se você mandar uma mensagem, a pessoa olhar e não responder, é porque ela está de mal com você, e você fica muito para baixo. Tudo isso vem dessa questão sabe, da distorção da identidade. E aí você não enxerga, né, que ao contrário disso tudo, você é tudo aquilo que Deus falou, né? Rei, sacerdote, sacerdotisa, rainha, guerreiro, ele te dá até uma armadura para isso, menina dos olhos de Deus, né? Tantas coisas maravilhosas que a palavra diz que nós somos, extensão de Jesus Cristo na Terra. É isso que nós somos, embaixadores de Cristo, né? Aí, ao invés de crer nisso, a gente crê nessas vozes que ficam aí distorcendo a nossa visão de quem nós somos em Deus, a nossa identidade. E assim, quando você tem uma baixa, esse complexo de inferioridade, ou você tem baixa autoestima, ou você tem alta autoestima. Isso aí uma coisa incrível que eu já reparei mesmo. As pessoas, ou elas ficam muito para baixo, e tudo que você manda ela obedece, ela não tem amor próprio, ela não tem, não tem opinião própria de nada, ela não escolhe nada, todo mundo faz o que quer, ela fica passiva, ou é o oposto, a pessoa quer mandar em todo mundo, quer que todo mundo se subjugue ao que ela quer, e o mundo gira em torno do seu umbigo. Das duas, uma. Quando a pessoa tem esse tipo de distorção da identidade dela. Então, são coisas seríssimas que acontecem na vida das pessoas que têm causado muito sofrimento por causa de não entender o que é transgressão, pecado e iniquidade. Porque quando começa a naturalizar esses tipos de pensamento ou sentimentos pervertidos nem tanto no sentido de igual sexo ilícito, pervertido, esses tipos de coisas, isso também, mas inclui várias outras coisas também, entende? Por exemplo, isso que eu falei agora. São sentimentos perversos, pervertidos. A pessoa deixa crescer isso no seu interior, aí cresce o quê? Cresce orgulho. A maioria das vezes que a gente se sente ferido, se você for analisar bem, é um orgulho ferido. A pessoa é orgulhosa, ela não aceita. Como que fulano foi falar isso? Como que fulano foi fazer isso comigo? Eu não aceito isso, eu sou... Entende? Assim, a gente não pode ter baixa autoestima, mas também a gente não pode ter tanta alta autoestima, como a palavra diz, que Paulo fala para a gente não pensar mais de si mesmo, mas também não podemos pensar menos, porque Deus já falou na palavra dele, que já sabia que o diabo ia tentar fazer a gente distorcer a visão de quem nós somos nele, porque isso faz toda a diferença. As pessoas que mais são bem-sucedidas no ministério e são mais bem usadas por Deus na unção, no poder, elas são porque sabem quem são em Deus. As pessoas que não conseguem se manifestar no básico, que é curar enfermos, libertar, expulsar demônios, isso aí é o básico que Jesus mandou a gente fazer. E é uma ordenança, não é opcional. E a gente faz tem gente que não faz nem o básico. Por quê? Por causa dessa distorção da visão da identidade que ela tem, de quem ela é em Deus. Ela não sabe quem ela é em Deus, então ela não usa os recursos que Deus deu para ela, porque ela não tem a mínima consciência de que ela tem em mãos para usar. Ela não sabe nem que tem e nem como usar. Essa é a questão, né? Eu tenho ali uma garagem com uma Ferrari, mas eu não sei que ela está lá e eu também não sei dirigir. Então, o que adianta eu ter uma Ferrari? Entende? Agora, comparar o que nós somos em Deus como Ferrari é um exemplo até muito medíocre da minha parte, porque é uma coisa, não tem como falar o que nós somos em Deus. Pensa o que é Deus. Nós somos
exatamente como ele é, porque ele nos criou a imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança. Amém? Isso nós vamos trazer uma nova ministração para falar sobre isso. É muito profundo. Nós temos um estudo muito profundo sobre isso. Então, a iniquidade, ela é um erro de natureza diferente da transgressão e do pecado. Por quê? Porque ela é um pecado naturalizado, ela é um pensamento errado, perverso, pervertido em todos os sentidos, que vem entrando e se arraigando, se tornando uma raiz, se tornando algo naturalizado, né? E a iniquidade, ela costuma preceder a transgressão, né? A transgressão, na verdade, nada é mais nem menos do que um efeito, um sintoma de quem tem uma iniquidade. Ou seja, quem age com rebeldia, com rebelião, seja nos mínimos detalhes. Não é uma pessoa que respeita regras que são para o próprio bem delas. Não digo regras em geral, porque até eu costumo dizer que regras foram criadas para serem quebradas e princípios foram criados para serem cumpridos. Mas eu falo no sentido de leis do Senhor, do que agrada a Deus, do que Ele colocou como limite. Então, se a gente ultrapassa esse limite que Deus colocou, é uma rebelião, é uma transgressão. Porque se a gente faz isso conscientemente e porque quer fazer, isso realmente é uma transgressão. Amém? E no caso de Davi, né, a iniquidade residiu na luxúria que ele nutriu. Né? Ele estava lá, ficou olhando para Betseba, ele ficou ali olhando dia após dia, ele foi nutrindo aquilo, ao invés de ser só o quê? Um pecado, uma tentação. Tentação não é pecado, né? Às vezes o cara olha igual, ele viu lá ela, e foi tentado. Se ele virasse a cara e não ficasse todo dia indo lá olhar, se ele virasse a cara ali e não olhasse mais, não quisesse mais saber dela, ele não tinha pecado, nem transgredido, nem nada. Ele tinha saído fora dessa, mas ele nutriu a iniquidade. Ele ficou nutrindo ali a luxúria, né, de ficar vendo uma mulher casada ali pela janela, se banhando, e todo dia ela já ia lá se banhar, Deus sabe se era de propósito ou não, mas ele ficava lá olhando da janela do seu palácio, né? E aí ele foi nutrindo a luxúria. E aí o que aconteceu? Os pensamentos, né, pervertidos tomaram conta dele. E ele ainda chamou ela para a casa dele, adulterou, aí a iniquidade se consumou, o pecado se consumou, a rebelião se consumou. Tudo isso num pecado de adultério de Davi. E aí, no caso, pecado, né, em hebraico significa errar o alvo, né? No caso, seria as simples vontades de Deus em uma palavra, que seria não cometer pecado, seria estar cumprindo a vontade de Deus. Mas aí ele não cumpriu e pecou. Então, a pessoa se deixa levar pelas aparências, né? Não controla o próprio temperamento. Isso tudo vem. Eu posso dizer até que o pecado também seja uma consequência da iniquidade, porque, primeiro, a iniquidade ela não vem só através de nós, né? Porque a iniquidade ela entra na nossa vida através de práticas ilícitas, através de gerações, né, de nossos antepassados, de pecados que eles cometeram.
São 4 itens que eu vou trazer nas próximas ministrações, onde a iniquidade pode entrar e se alojar na nossa vida. Mas, então, eu acredito que o pecado também seja, apesar que o pecado, assim, né, você peca sem querer, porque a natureza humana é terrível, né? Terrivelmente, o coração do homem é terrivelmente corrupto. Então, a pessoa pode estar querendo acertar e errar, e muitas vezes ela erra tentando acertar. Isso aí é pecado é um pecado simples, que pode ser consequência da iniquidade ou não, né? Então, está aí a diferença de transgressão para iniquidade e pecado, né? Por exemplo, Paulo falou, né, lá em Romanos 7:19, ele falou assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Isso é pecar. Você está inconscientemente fazendo algo que você não queria estar fazendo, e aconteceu um acidente ali que você pecou. Mas aí você vai, se arrepende na mesma hora, não deixa para depois, e Deus vai te perdoar, porque Ele é fiel e justo em perdoar. Amém? Já a transgressão e a iniquidade precisa ser feito todo um trabalho de reconhecimento para poder ser trabalhado. Não é simples assim, igual o pecado, que eu só peço perdão pelo pecado. Até os pecados, eu fico vendo as pessoas, perdoam todos os meus pecados. Não é assim. Você pecou, você tem que reconhecer que você pecou e pedir perdão por aquele pecado específico. Né? Ninguém gosta de pregar sobre pecado, né? Eis aí o desafio. Deus mandou, eu estou fazendo. A transgressão também, você tem que reconhecer e se arrepender. Para isso já é mais difícil o arrependimento. Mas o Espírito Santo, ele é capaz, ele é poder, ele é Deus. E ele pode te dar capacidade de se arrepender de verdade e ser perdoado, redimido da transgressão. A iniquidade é a mesma coisa. Porém, a iniquidade já exige que você faça um mapeamento, né? Você vai saber se aquilo que você está vivendo vem só das suas práticas, só do que a vida te trouxe, como você reagiu ao que a vida te trouxe. Foi com amargura, foi com o que foi que gerou essa raiz de iniquidade? Ou foi, né, coisas que seus familiares fizeram? Ou foi por exemplo, você está morando num lugar e ali tem, né, problemas espirituais no local, coisas foram consagradas ali, trabalhos foram feitos ali, e você não sabe, e você não sabe como agir, e aquilo tem influenciado na sua vida, né? Às vezes tem tudo isso, e aí tem que saber se é iniquidade ou não, se vem de você ou não, de onde vem. Isso tudo é importante para poder ser específico naquilo que a gente vai estar tratando no reino espiritual. Amém? Então, a iniquidade, ela vai morar nas raízes, né? A palavra de Deus nos compara com uma árvore, né? E a árvore boa não pode, da árvore boa não pode nascer frutos maus. A árvore boa, ela não pode estar em qualquer lugar, ela não vai frutificar de qualquer jeito, em qualquer terra, né? Para render bons frutos, uma árvore precisa ser bem regada, estar firmada em uma boa terra. A terra precisa ser boa, o local onde você vive precisa estar consagrado, você precisa fazer um altar onde você está, né? Você atrair a presença de Deus para onde você mora, você saber se ali já teve algum homicídio, qual é o histórico desse lugar que você mora, para você estar fazendo uma limpeza espiritual. Isso tudo é importante para que a vida dê certo, amém? Mas aí hoje a gente está tratando da iniquidade em si, né? E a iniquidade, vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que são sintomas de quem
tem iniquidade, tá? A árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A iniquidade, o machado está posto à raiz, né? Então, se a árvore não dá bom fruto, ela é cortada e lançada fora. Nós não queremos isso, nós queremos... eu uma vez falei, você pode escolher ou o machado ou as pedradas, porque a árvore que dá bons frutos vai tomar pedrada, né? Eu prefiro as pedradas, mas até para receber as pedradas por ter bons frutos, preciso tratar as raízes, mas para poder dar bons frutos. Amém? A iniquidade, ela distorce a visão de quem é Deus, de quem nós somos nele. E ela gera, por causa disso, né, isso gera comportamentos tortuosos, né? Comportamentos tortuosos. Já viu uma árvore toda torcida? Isso é iniquidade. Iniquidade isso retrata bem o que é uma iniquidade. Torcido, né? O DNA torcido. Então, a gente precisa ver como distorcer nosso DNA para que ele volte ao plano original de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, isso gera bloqueios espirituais, né? Padrões de comportamento que chamamos de frutos podres. Frutos podres. Os bloqueios espirituais geram os seguintes sintomas. Primeiro, problemas financeiros. A pessoa vive, ela está sempre na luta. Ela tem uma vitóriazinha, mas logo derruba de novo e entra em dívida, em falência, escassez. Sempre lutando. Trabalha e não consegue mudar de vida, não consegue nem pagar as contas. Sempre esse problema, sempre uma problemática na vida financeira, não é sempre na escassez. Uma vezinha ou outra melhora e logo altos e baixos, certo? Mentalidade negativa, 2. Mentalidade negativa, pessimismo, derrotismo, autopiedade, pessoas que não conseguem enxergar um futuro melhor, certo? A pessoa, ela vê a vida dela assim tão, inclusive por causa do item número 1, que é essa questão financeira, né? A pessoa se sente uma pessoa derrotada. E aí é aquilo que eu falei, vai piorando mais ainda, né? Porque aí esse sentimento vai enraigando, e vai dando mais força para o mal na raiz, para a iniquidade, certo? Negativismo, pessoa que olha tudo com maus olhos, ao contrário do que a Bíblia diz que a gente deve ser, né? Por exemplo, fala lá, se seus olhos forem bons, quão luminoso será todo o seu corpo, né? Quão luminoso será todo o seu corpo. Mas se seus olhos forem maus, quantas trevas, né? Como você vai ser treva, ao invés de ser luz. Então, os olhos, eles são muito importantes. A gente é influenciado por tudo aquilo que a gente foca os nossos olhos. E se a gente está nessa de pessimismo, a gente automaticamente você não busca ver algo que te dá esperança, você não busca luz, você vai querer ver só o que não presta, você vai se juntar às pessoas que estão amarguradas, você vai andar mais nas trevas ainda. Isso é uma coisa muito ruim, se deixar levar por esses pensamentos e sentimentos. A pessoa não consegue enxergar algo que te dê esperança, né? A própria iniquidade faz isso. O item 3 são ciclos de desespero. A pessoa, de tempos em tempos, ela está sempre caindo num desespero, onde ela olha assim, não vê uma luz no fim do túnel. Uma coisa sempre leva a outra, né? Nesses 3 itens que eu falei aqui. Uma coisa leva a outra. Falta de dinheiro, a escassez, né? O pessimismo, o derrotismo, tudo vai levar ao desespero. E aí, de tempos em tempos, a pessoa ela entra num desespero tão grande que ela não vê mais nada
E aí, muitas vezes, isso até traz consequências trágicas, né? Aí, destruição de casamento. Número 4, destruição de casamento, briga no família, briga no lar, tudo vai mal, né? Vícios, escravidão, cativeiro, geracionais. Você vai reparar que pessoas que na sua família teve vícios de beber, aí na próxima vai vir repetindo a mesma coisa. Isso é raiz de iniquidade por espíritos geracionais, cativeiros geracionais. E tem os que não são, né, que vão passando de família em família, mas que são também bloqueios espirituais causados pela iniquidade. Doenças incuráveis, ciclos de doenças que se repetem também de geração em geração. Você vê que meu pai morreu de tal coisa, aí a pessoa também está passando o mesmo mal, os irmãos passaram pelo mesmo mal, ou o avô. É mais comum ainda o avô ter um tipo de comportamento distorcido, e aí os netos vão e herdam também o mesmo comportamento. Diminuição da unção. Unção, né? Unção não é uma capacidade extrasensorial, né? Unção apenas, né? Unção é algo muito mais poderoso, que te capacita a resolver problemas, resolver situações. Aí você diminui muito isso. Você pode ser uma pessoa que recebeu muito de Deus, mas você não consegue manifestar essa unção. Você não consegue fazer ela crescer, aumentar cada vez mais. Você não consegue resolver os problemas da sua vida. E tudo isso vai só diminuindo por causa da raiz da iniquidade. Desequilíbrio. A pessoa está sempre lá ou cá. Parece aqueles desenhos de eletrocardiograma, né? O tempo todo, altos e baixos, altos e baixos. Ciclo de roubo. Isso é terrível, sabe? Não é assim que você vai ser assaltado por um cara armado, mas você tem roubo na sua vida toda hora. De tempos em tempos, você é roubado, assim, a pessoa faz um investimento, investe em tudo que ela investe não dá certo, ela compra um material, umas máquinas para fazer um negócio, aí também não dá certo, e tudo na vida dela não dá certo. Ela se inscreve nos trabalhos, tá, né, fica crente que vai ser contratado, quando vê, tinha tudo para ser contratado, teve uma alta nota lá na prova, mas não foi contratado. Então, prejuízos que você nem imagina de onde vem, de repente você vê, seu carro deu problema, máquina de lavar, mil e uma coisa que acontece, sempre um roubo, né? Isso tudo é causado por causa da iniquidade, da raiz da iniquidade. Por quê? Porque uma raiz podre não vai permitir que uma árvore dê bom fruto, né? Todos os frutos vão estar contaminados pela raiz. Quer dar bom fruto, tem que tratar a raiz, né? A pessoa faz planejamento e nada de acontecer o que ela planejou. Isso vai minando, né, a capacidade financeira da pessoa, quando vê ela já está sem nada, entende? Isso aí é sério. 10, humilhação, ciclos de vergonha. De tempos em tempos você passa por uma humilhação, passa por uma vergonha tão grande que a pessoa vai sendo diminuída na sua dignidade. Ela vai se tornando, se sentindo cada vez mais indigna, começa a viver como se ela fosse indigna, né? Muita gente vai até morar na rua, porque ela passa por tanta humilhação e tanta vergonha, e vai crendo tanto que ela é indigna, que aí ela começa a se tratar como se ela fosse indigna. Isso é sério. Orações sem resposta. A pessoa ora, parece que o céu está de bronze e a terra está um solo de ferro, que não brota, que não prospera. A oração não passa do teto e o que se semeia não brota.
Isso aí é causado pela desobediência. Desobediência é uma coisa que faz parte da transgressão, da iniquidade e do pecado, né? Isso. Todos esses são bloqueios espirituais, chamados de frutos podres, que têm raiz na iniquidade, né? Nós precisamos tratar isso tudo. Nós vamos tratar tudo isso nessas reuniões que vamos nessa série que a gente vai estar fazendo, começando hoje, tá? Nós estamos mostrando para vocês quais são os bloqueios que a iniquidade gera, né? Alguém de vocês identificou algum desses itens na vida de vocês? Se identificou, escreve aí, amém, escreve. Para Deus estar percebendo que você quer mudança, amém? Você quer tratar essas raízes para que a sua vida mude completamente, porque as pessoas que vivem realmente o plano de Deus original, elas são plenas em tudo. É no casamento, é nas finanças, é nos trabalhos, nos negócios. Eu conheço pessoas assim, que são plenas em tudo. Entende? Claro que vai ter problema, né? Ninguém vive no mar de rosas a vida inteira, o tempo todo, mas os problemas são problemas normais, não problemas que acabam até te fazendo lesão, bloqueio espiritual, de tão sério que é, entende? Então, para a gente chegar a ser pleno e completo, a gente, inclusive, eu estou até lançando um livro, né? Que semana que vem, na segunda-feira que vem, eu vou estar lançando esse livro aqui. Ele se chama Olhe para Jesus e Veja a Si Mesmo. Porque é isso, a gente precisa olhar para Jesus para a gente poder ver a nós mesmos. Só que esse livro trata de muito mais coisas, são 10 capítulos, com cada capítulo tem um assunto diferente. Amém? É bem abrangente. Sempre tem momentos de conquista, né? As pessoas que têm raízes de iniquidade, mas logo vem os momentos de baixa. E assim as pessoas vão ficando frustradas, a fé vai sendo abalada, a pessoa pensa que, mas eu oro, eu jejuo, eu faço tudo que eu tenho que fazer, e tudo que a Bíblia manda fazer, e nada acontece, eu já até confessei pecado, eu já até fiz mapeamento, fiz procedimentos de libertação, onde eu confessei os pecados todos da minha família, e não mudou. É por causa disso, porque ainda tem raiz de iniquidade. E poucas pessoas sabem tratar isso. Por isso que Deus mandou eu ministrar sobre isso, porque é uma coisa que precisa ser trazida para o povo de Deus, para abençoar o corpo de Cristo. Amém? Então, a gente precisa achar a origem do mal e cortar o mal pela raiz. E nós vamos dar prosseguimento, né, dessas coisas, desse assunto, nas próximas ministrações. Eu deixei aí no chat uma mensagem fixada de um vídeo que fala os mistérios do Éden. Esse vídeo vai dar para vocês uma introdução do que eu vou passar na semana que vem. Assistam ele antes de eu passar na semana que vem o vídeo, a ministração que nós vamos fazer, que vai ser muito interessante, pode ter certeza, e é onde nós vamos começar a fazer você entender tudo como aconteceu para que hoje sua vida estivesse assim. E aí podermos tratar cada raiz de iniquidade. Amém? Então, vou pedir para a Edenil agora orar pelas famílias, para finalizar o culto, para que cada palavra seja frutífera no coração de cada irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Foi bênção, palavra, né? Nós temos realmente que estar buscando de Deus, né? As coisas que não estão indo legal na nossa vida, o porquê, né? A gente não pode achar que tem que ser assim, vamos morrer assim, mas temos que buscar em Deus a solução para tudo.
Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra tremenda, Senhor, que essa palavra entra nos nossos corações e venha realmente nos incomodar, porque às vezes nós acostumamos, Pai, com aquela vidinha e acha que devemos viver sempre assim, mas que o Senhor venha nos inquietar, que o Senhor venha fazer com que nós venhamos a buscar mais o Senhor, a questionar, a fazer uma revisão da nossa vida, que venhamos verdadeiramente desejar ter uma vida diferente, que venhamos realmente desejar te conhecer mais e a viver mais do que o Senhor tem para cada um de nós. É como a pastora disse, não adianta a gente ter um grande tesouro num quarto trancado e nós vivermos padecendo, sendo que o Senhor conquistou ali na cruz do Calvário tudo, toda sorte de bênçãos que nós necessitamos para ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida de vitória, mas às vezes por preguiça, por religiosidade, por falta de interesse, a gente não busca o Senhor e deixamos nos levar e viver uma vida de derrota, mas que o Senhor possa mover cada pessoa que está nesta live, cada pessoa que ouviu, que realmente o Senhor, o Espírito Santo venha inquietar essas pessoas para que elas tenham um desejo verdadeiro de mudança em suas vidas, Pai. Eu peço em nome de Jesus que a tua paz, a tua graça, o teu amor possa estar sobre cada família, Senhor, e que o Senhor traga revelação, que essas pessoas venham ter sonhos, que o Senhor venha usar outras pessoas para falar ao coração delas, para que elas venham buscar conserto, para que elas venham realmente fazer uma aliança com o Senhor, uma aliança de mudança, uma aliança de vida. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos cada família, cada vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é tua graça, o teu poder, o teu amor alcança cada lar, cada vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que eles tenham revelação, que o Espírito Santo traga a revelação de tudo isso que a pastora falou a eles, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vale lembrar que na descrição do vídeo tem o Pix para dízimos e ofertas, amém? Amém. Somos uma igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória.